professores do Brasil, pedagogos, a nossa aula de hoje dando continuidade com o tema planejamento educacional. Até aqui nós já traçamos um bom trajeto, um bom caminho rumo à boa aprendizagem, ao bom conhecimento e percebemos a essência da escola. Percebemos que essa previsão de conteúdos, que essa previsão de o que vai acontecer dentro dos ambientes escolares, ela precisa estar sempre aliada à teoria e à prática, e assim essa ação conjunta podemos perceber aquilo que na nossa avaliação, o que pode ser melhorado para assim gerar esse espaço de profunda aprendizagem nos ambientes escolares. Nós vamos perceber agora sobre esse planejamento reverso. Os professores, altamente, eles são planejadores. Mesmo que mentalmente o correto é estar ali com aquilo que você planejou escrito, para que assim você não possa fugir da rotina, nem da tomada de decisões, nem também da sequência ao qual você deseja realizar o passo a passo. Por isso nós somos esses eternos planejadores. E uma ação essencial da nossa profissão é a elaboração do currículo, perceber aquilo que precisa ser ensinado dentro das nossas salas de aula, perceber a partir das experiências de aprendizagem, das experiências com aquele ambiente, o que precisa ser melhorado e assim diagnosticar aquilo também que precisa ser cultivado dentro desses espaços escolares. E assim, através desse planejamento reverso, através desse planejamento de currículo, nós vamos determinar e atingir os nossos objetivos dentro da sala de aula com clareza e com sucesso. Por que reverso é melhor? O planejamento de ensino, ele é deliberativo e focado. Ele exige pessoas, ele exige uma sequência, ele exige aquilo que precisa realmente ser palpável e concreto dentro desse ambiente escolares. E nós, professores, somos esses autores primordiais envolvidos nesse processo que é o planejamento reverso. A mudança, inicialmente, é pensar sobre muitas das aprendizagens específicas. Então, cada professor, cada local, cada sala de aula, cada ambiente sabe daquilo que precisa ser melhorado, e isso, o currículo nos permite fazer essa revisão cerebral na nossa mente, perceber aquilo que realmente eu posso ensinar para meus alunos, aquilo que realmente eu posso ir lá e me dedicar, debruçar e assim tornar esse ambiente propício diante de toda a lei. É o nosso fazer pedagógico para assim proporcionar esse espaço efetivo de aprendizagem. Os pecados capitais do planejamento tradicional. Nós vamos perceber que ao longo do tempo eles foram deixando de existir, eles foram saindo de cena para que assim pudesse surgir esse planejamento inovado, cheio de transformação, cheio de vigor, com objetivos traçados que sejam com sucesso diante da educação. De forma geral, o planejamento educacional, ele foi dotado de fragilidades, ele envolveu dois tipos de propósito, visíveis no mundo educacional, desde o jardim da infância até a pós-graduação. Então, a gente chama isso de pecado capitais do planejamento. O erro, a orientação aos quais nós não fomos capazes de perceber que estávamos ensinando algo que era errado, desde a idade série, desde ao tipo de sala de aula ao quais nós estávamos envolvidos. Por isso é importante conhecer toda a nossa sala de aula, todo o ambiente escolar, todo o espaço para que assim a gente possa conseguir com êxito se livrar dos pecados capitais do planejamento e assim proporcionar no ambiente escolar essas novas aprendizagens. É tarefa nossa, enquanto educador, permitir que isso aconteça com naturalidade dentro das salas de aula. Os 3 estágios do planejamento reverso. Temos o primeiro estágio,
identificar os resultados desejados. Eu tracei minhas metas, eu tracei meus objetivos, eu vi aquilo que era inerente para a minha prática pedagógica diante daquele conteúdo, daquela situação. A partir de ali, eu vou perceber, identificar os resultados desejados, determinar as evidências e planejar as experiências para essa aprendizagem em ensino futuro. O estágio 2, determinar as evidências aceitáveis. É justamente perceber a orientação do nosso planejamento, se ela está realmente condizente com aquilo que eu desejo praticar. Não só colocar objetivos bonitos, com palavras bonitas, sendo que na prática eu não vou conseguir dar conta que aquilo aconteça. Então é simplificar aquilo que eu desejo alcançar. O nosso alvo é a prática. A nossa teoria ela precisa ser bem direcionada à nossa prática. Por isso, determinar as evidências aceitáveis. O estágio 3 é justamente planejar as experiências de aprendizagem e instrução. Eu percebi que surtiu efeito, eu identifiquei aquilo que é correto, apliquei e deu certo, agora eu vou diagnosticar e perceber o que precisa ser melhorado mediante a cada particularidade. Cada sala de aula, cada ambiente escolar, ele aprende de uma forma e cabe a mim, como bom professor, avaliar se realmente aquilo que eu coloquei em prática do meu planejamento teórico surtiu esse efeito com qualidade. O ensino é um meio para um fim e é isso que vai nos permitir que aconteça com naturalidade todo esse processo. Um modelo de planejamento reverso. Muitos educadores observam que o planejamento reverso é o senso comum. Então, as crianças elas vão trazer muitas experiências das suas casas. Os adolescentes vão trazer muitas experiências do seu convívio com as comunidades, com a própria família. E assim, o professor de maneira singular, de maneira particular, mas trabalhando o todo, vai conseguir permear para que ali haja um conhecimento dotado de cientificidade e assim a eficiência do ensino-aprendizagem acontecer com naturalidade diante de todos os obstáculos que possam vir surgir em meio à nossa prática da sala de aula. Os padrões de planejamento. Nós vamos perceber que esses critérios para o uso do desenvolvimento, ele parte muito da finalidade do ambiente escolar. Então, o professor, ele precisa ter essa estrutura de perceber o que eu quero ensinar para meus alunos, o que a lei me permite ensinar para meus educandos a partir de agora, nessa série, nesse ano. Isso é estar com o currículo em mão e assim perceber aquilo que precisa de fato ser pontuado dentro das salas de aula, aquilo que precisa de fato ser ensinado dentro do ambiente escolar e que serventia isso terá diante dos nossos educandos. As ferramentas do planejamento. Nós acreditamos que são muitos os leques de oportunidade de planejamento aos quais nós devemos ter em mãos e que eles devem ser dotados de probabilidade que dê certo. Então, os recursos, as ferramentas, sejam eles humanos ou materiais que iremos utilizar, eles precisam ser alcançáveis, precisa ser algo que realmente vá surtir esse efeito desejado na nossa prática pedagógica. E o planejamento reverso em ação com Bob James. Ele disse que no estágio 1, identificar os resultados desejados, os alunos compreenderão os conceitos essenciais sobre todos os aspectos. Também compreenderão os elementos de uma boa dieta alcançável, de tudo aquilo que se deseja alcançar. Os alunos compreenderão seus próprios padrões de aprendizagem, eles vão começar a permear esse caminho e perceber o quanto é importante para eles permitir esse estágio de aprendizagem. Determinar essas evidências é justamente alongar aquilo que um pouco mais eu posso puxar mais do meu aluno. Se eu sei que ele já sabe de determinado assunto, já trouxe isso do senso comum, com a cientificação da escola, eu vou melhorar aquilo que ele fez lá no senso comum, agora com a formalidade
do ensino e perceber realmente se aquilo surtiu efeito e dar tempo para aquilo surtir efeito e perceber que é justamente nesse estágio é que nós vamos perceber o quanto de tempo meus alunos vão levar para aprender isso, para realizar tal atividade. E nesse estágio 3, que é planejar as experiências de aprendizagem de ensino, que é justamente colocar as práticas, as experiências que os alunos já trazem de outros ambientes, como a comunidade escolar ou mesmo da família, e assim decidir, juntamente com os alunos, colocando em prática e melhorando todo o ambiente escolar. Nós vamos perceber ao longo da nossa aula que é justamente nessa tomada de decisão que os nossos educandos eles precisam estar incorporados e agrupados e assim perceber a qualidade dentro do sistema educacional de ensino. A nossa aula conclui por aqui.